Mais uma vez, muito bom dia, meus amados irmãos e amigos. E nessa manhã, o tema é Pão do Céu. Pão do Céu. Irmãos, como eu tenho falado, a intenção desse nosso momento é aprender mais do dia a dia, da vida cristã. E hoje, no dia de hoje, eu venho falar de mais uma prática que nós precisamos na nossa vida. E eu vou começar a falar dessa prática pelo que nós temos que ter todos os dias, que é o alimento. Nós precisamos nos alimentar, né? O velho ditado que a vovó sempre dizia, a mamãe sempre dizia, saco vazio não para em pé. Se alimenta, meu filho, para ficar fortinho. E isso é uma realidade. Nós necessitamos de alimento. E aí, eu separei uma porção bíblica para vocês, que está lá em Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra. E toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á por mantimento. Então, lá no princípio, Deus já tinha dado alimento para o homem, para os animais, para todo ser vivo. E aí vamos lá para Êxodo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Depois vocês vão entender para ver se vocês andam na minha. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Ali Deus estava dando maná e cordonizes. Então eles tinham pão e tinham carne. Vamos lá agora para Deuteronômio 11, versículos 14 e 15. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Ele não só estava dando alimento, ele estava dando alimento em fartura. Esse é o nosso Deus. Agora vamos para Josué 5, versículos de 11 a 12. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, do ano anterior. Ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos, espigas tostadas, no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano anterior. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele havia prometido uma terra, o povo já havia entrado nessa terra. Enquanto o povo não tinha condição de produzir seu alimento, Deus proveu o maná. Só que a partir do momento que eles entraram na terra, que começaram a cultivar, como Deus havia mandado e prometido, no ano que eles comeram da terra, parou o maná. Deus não nos abandona.
ele provê o alimento diário. Vamos lá para os Salmos 104, versículo 14. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então, vocês viram? Deus provendo o alimento para o ser humano, o alimento diário. Então, essa terra, ela produz alimento naturalmente, mas você também precisa cultivar a terra para tirar determinados alimentos que você deseja. Existe uma fartura, sementes diversas. E Deus falou lá quando o homem pecou: com o suor do teu rosto você vai trabalhar e tirar o fruto da terra. Então você veja que Deus dá ordens e ali ele falou ali: vamos ver se vocês estão seguindo a minha lei ou não. Ele deu leis também. Nosso Deus não deixou o homem com a sua mente para fazer o que ele bem entendesse. Ele deu regras e direcionamento para que a pessoa pudesse ir por um caminho bom, para não tropeçar, para não ter prejuízo na vida. Então nosso Deus nos alimenta com o alimento físico, com o alimento moral, direcionando a nossa vida com leis, com regras, para o nosso bem. E aí, quando o homem não obedece, vem o erro, aí nós vamos cair num outro item, chamado gula. Gula, aquele que come demais, que faz para mais. Vamos lá para Êxodo 16, versículo 15. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Essa surpresa era o que era aquelas bolinhas no campo, aquelas coisinhas brancas. Era o material que eles iriam amassar, que eles iriam moer e produzir seus pães. E aí vamos ver o que aconteceu. Lá em Êxodo 16, do versículo 19 ao 20, está escrito: e disse-lhes Moisés: ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O alimento que Deus havia dado era para cada dia. Mas a desobediência, a gulodice, eu vou querer mais do que os outros, a falta de acreditar que teria no dia seguinte, levou aquele povo a errar. Eles desobedeceram, assim como Adão e Eva lá no paraíso desobedeceram. Estava entranhado ali aquela falta de confiança em Deus, de acreditar no que Deus dizia. E ali eles guardaram o maná. O que aconteceu? Criou bicho. Imagine, você acorda de manhã com fome, vai, aquilo gostosinho, vamos lá. Quando chega, cheio de bichos, vermes, andando, cheirando mal, que nojo, embrulhou o estômago. Mas, fruto da desobediência. Aí, Moisés se indignou contra o povo. Imagine Deus.
que deu um alimento, mas com condição, obedeçam. E eles desobedeceram. Vamos lá para Provérbios 23, do versículo 1 ao 2. A palavra de Deus vai nos ensinando. Ela tem ensino para todas as coisas. Eu sempre tenho falado, né? Tem ensino para tudo. E ouçam o que Provérbios diz. Quando te assentares a comer com um governador, com alguém mais alto, atenta bem para o que te pôs diante. Normalmente, numa mesa de uma pessoa superior, de cargo superior, tem muitos alimentos caros e uma quantidade muito maior do que a normal, a chamada abastança. Então vamos ver o que aconteceu e o que aqui Provérbios orienta. E põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. É para pôr a faca, literal? É um modo de dizer. Controla a tua boca e a tua garganta. Controla. Não é porque tem muito e porque tem variedade que você tem que comer para mais. Ai, na minha casa não tem isso. Vou comer até passar mal. Não. Põe uma faca na tua garganta. Coma comedidamente, educadamente. Você é um representante de Deus aqui na terra. Então, seja educado, seja comedido. Deus dá o que é necessário para você a cada dia. Viu coisas gostosas? Coma um pouquinho de cada coisa. As delícias da terra são para o nosso deleite, são para usufruirmos. Mas não seja guloso. Isso é pecado. Então vamos lá em Provérbios 23, versículo 20 a 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Aquele que come demais, que bebe demais, ele gasta para mais. Ele não pensa em outras coisas, não divide o seu orçamento para as outras necessidades. E aí pensando só na barriga, só no estômago, vai ficando com vestidos rotos. Você só pensa em comida. Então, fique tranquilo, se alimente com a porção suficiente para você se manter saudável. Até porque se você come para mais, a sua saúde vai embora. Porque gordura de fígado, colesterol alto, tantas outras doenças que vêm pelos excessos. Então vamos comer comedidamente, moderadamente, suficientemente. É assim que Deus orienta em sua palavra. Provérbios 25:16. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Pessoas ficam até doentes psicologicamente. A chamada bulimia é uma doença psicológica onde a pessoa não tem um controle e vai comendo. Depois ela se sente culpada. Eu comi demais. Aí ela pega e enfia o dedo na garganta e vomita. Às vezes até para ter espaço para comer mais.
Então vocês vejam que não é bom, não é saudável. Vamos fazer o que a Bíblia orienta. Vamos ter discernimento até no nosso se alimentar. E aí nós vamos falar de uma das práticas que é super importante. Jesus falou dessa prática. Quando vocês fizerem isso, não é assim, se você quiser fazer, quando der para você fazer. Não, ele falou, quando vocês fizerem, como quem diz assim, vocês vão fazer. Tem que ser um costume diário da sua vida, que é jejuar. Jejuar. Vocês vão perceber que essa prática constante na vida, cada um vai ter o seu tempo, o seu modo, a sua condição física, o seu jeito de jejuar perante Deus, é entre você e Deus. Mas não deixem de fazer. É importante para a sua vida espiritual. Jejuar. John Piper, ele chama essa prática de fome de Deus, de saudade de Deus. É uma prática que faz você sentir vontade de estar mais presente na presença de Deus. E aí vamos falar agora quais são os propósitos do jejum. O primeiro propósito que eu selecionei aqui é buscar mais a Deus. É o que John Piper fala, fome de Deus, querer estar juntinho dele. Então, buscar mais a Deus, nos humilhar diante dele e declarar que nós somos totalmente dependentes dele. Quando você jejuar com esse propósito, você vai ver como a sua vida espiritual vai dar um salto. Ou como diz hoje em dia, vai dar um up. Vai sair da condição de mesmice, de mediana, para muito superior. Primeiro propósito, buscar mais a Deus. Se você tem buscado, jejue e busque mais. Segundo propósito, vencer as tentações. Quando você começa a praticar o jejum, que a tua carne ali está querendo o alimento, eu quero, gritando, e você consegue, através do jejum e a busca, lá o primeiro propósito, e buscando mais a Deus, você vai percebendo que você vai tendo força para vencer quando aquela vozinha fala, faz isso de errado. A prática do jejum vai te fazendo ficar forte. É como um exercício físico. Vai fortalecendo a musculatura. O jejum vai fortalecer a sua musculatura espiritual. Você vai vencer a tentação. Você vai ter mais poder de Deus para vencê-las. Terceiro propósito, pedir discernimento, pedir orientação nas suas escolhas. Quando você está em jejum, buscando mais a Deus, vencendo as tentações, você vai perguntar, Senhor, como eu faço isso? Eu devo fazer aquilo? E você vai recebendo, você vai ter mais sensibilidade para fazer as suas escolhas. Quarto propósito, reconhecer que a ajuda vem de Deus. Aquele socorro que você está pedindo, ele vem de Deus. Que muitas vezes as pessoas falam, foi o acaso, foi meu amigo que me ajudou.
Quando você está em jejum, você está vendo a atuação de Deus na sua vida. Você fica assim com uma sintonia fina, digamos. Você fica mais sensível à voz de Deus. E aí, você viu aqui, buscar mais a Deus, se humilhar diante dele, né? Ser dependente, vencer as tentações, pedir discernimento e orientação nas suas escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Reconhecer que aquela ajuda que veio é de Deus. Você fica numa sintonia fina. E aí vamos ver o que não é jejum. O que não é jejum? O jejum não é penitência. O jejum não é regime. Ele não é propaganda espiritual, como faziam os fariseus. Jejum não é nada disso, tá? Não é para você ficar pedindo, vou fazer jejum para ganhar um carro. Não é isso, tá? Jejum é aquilo que nós falamos ali atrás. E agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de jejum que aconteceu na Bíblia. Esdras, ele jejuou. Vamos lá em Esdras 8, versículos de 21 a 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei do exército, e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Vocês viram que eu falei ali atrás? Os propósitos do jejum? Esdras praticou isso. Ele havia pedido para o rei para ir até Israel, até Jerusalém, e consertar os muros que estavam quebrados, que estavam com rachaduras, que estavam com fendas onde inimigos, animais entravam. E aí o que aconteceu? Ele já tinha pedido para o rei permissão para ir fazer isso, mas ele ficou com vergonha de pedir que o rei emprestasse parte do exército dele para defender Esdras e algumas pessoas que estavam indo para fazer esse trabalho. E aí o que aconteceu? No meio do caminho, haviam muitos perigos. Muitos inimigos assaltavam, matavam quem passasse por ali. E ali eles estavam correndo grande risco de perder o material que estavam levando para consertar os muros, de perder as suas próprias vidas. E aí o que Esdras faz? Jejua. Ele jejua com um propósito de buscar mais a Deus, de pedir orientação, de pedir socorro. E Deus respondeu. O caminho dele foi tranquilo, foi em paz. Então isso é praticar aquilo que nós acabamos de falar. Outra pessoa que jejuou também foi a rainha Esther. Ela, que estava com perigo, o seu povo iria morrer. E ela estava no palácio, achando que talvez estivesse protegida. Mas ela também era do povo que estava fadado à morte. Então,
o seu tio Mardoqueu fala, não pense que porque você está aí no palácio, que você vai ser liberta. Essa lei é para matar todos os judeus. E você é judia. Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu vou falar com o rei, mas vamos jejuar. Aí ela pediu para o seu tio para que o povo jejuasse, e ela e suas servas também jejuariam. E assim foi feito, com um propósito de pedir socorro a Deus, de buscar orientação de como fazer aquilo. Porque ela sabia que se ela fosse até o rei sem ser chamada, ela correria o risco do rei ficar bravo e mandar matá-la. Ela só podia ir à presença do rei quando fosse chamada. Mas Deus abençoou e protegeu Esther, protegeu o povo, e mesmo com lutas, eles foram salvos da destruição. Outro que fez jejum foi o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 23. Você vê a história, o rei Josafá estava com a sua cidade cercada pelo inimigo, um inimigo poderosíssimo. E o rei Josafá, vendo que ele era pouco, seu exército era pequeno perante um exército enorme, ele clama a Deus e põe seu reino em jejum perante Deus, pedindo misericórdia. E Deus livrou o rei Josafá também daquela destruição. Outro que ficou em jejum, Neemias, Números 9:1, depois leiam. O povo de Nínive, lá Jonas, lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5. O povo recebeu do profeta Jonas a profecia dizendo, Deus vai destruir essa cidade. E aí era um povo muito mau, um povo cruel, terrível. E o que aconteceu? O povo se arrependeu. E o rei de Nínive convocou um grande jejum. Até os animais ficaram em jejum. Então vocês vejam que quando alguém se arrepende, mesmo tendo feito tantas coisas ruins, se você se arrepende e clama e busca a Deus, Deus é misericordioso. Ele Ele quer que a pessoa se arrependa e volte-se para Ele. E foi isso que aconteceu com aquele povo. Jonas ficou bravo porque ele conhecia a má fama daquele povo. Ele sabia o que eles tinham feito. Ficou bravo com a misericórdia de Deus. E Deus mostrou para ele o seu grande amor. E Jonas pôde entender que a misericórdia de Deus é imensa. Então vejam que o povo foi salvo da destruição porque se arrependeu, porque com jejum, mortificando a sua carne, buscando mais a Deus, obteve a misericórdia. Nós vemos também que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles também jejuaram, e aqui nós vemos um jejum parcial. Eles não queriam se contaminar com os manjares da Babilônia, com aquelas comidas que eram oferecidas aos ídolos e depois postas à mesa. Então eles pediram para comer só legumes e beber só água. E assim eles conseguiram convencer o que estava cuidando deles, né? O eunuco que cuidava deles. E aí aconteceu assim. Eles comendo apenas legumes e bebendo água, ficaram mais fortes, mais saudáveis do que aqueles outros jovens trazidos de vários povos para servir ali na Babilônia. Ficaram mais bonitos do que os que comiam da mesa do rei, que comiam dos manjares e bebiam do vinho. Então ali eles fizeram aquele jejum parcial. E depois
Daniel já dirigindo lá, sendo um conselheiro do rei já mais velho, lá em Daniel 9, 3, versículo 3, mostra ele jejuando. Ele tinha essa prática, ele criou um hábito de jejuar. Ele sempre tinha bons conselhos, sempre estava correto. E ele foi até salvo da cova dos leões. Daniel tinha esse costume, esse hábito de jejuar. Depois nós vamos ver também Saulo, que depois assume o nome de Paulo, que era o seu nome romano. Então Saulo, que se tornou Paulo, lá em Atos 9, versículo de 8 a 9, ele também se pôs a jejuar. E também passou a praticar esse hábito, que traz mais poder de Deus sobre a nossa vida. Então vamos ver. Não adianta você fazer jejum e continuar a fazer o errado. E continuar pecando. Pecado contumaz, pecado constante. As práticas, elas devem ser acompanhadas de obediência. Toda prática deve ser acompanhada de obediência. Então, lá no livro de Zacarias, vamos lá, eu vou dizer para vocês, porque senão não vai dar tempo de eu falar o restante. Leiam em casa, anotem se puder, Zacarias 7, nos versículos 3, 5 e 9 e 6. Zacarias 7, versículos 3, 5 e 6. Ali você vai ver a orientação de Deus quanto a você praticar, obedecer e não apenas ficar jejuando. Porque lá o povo achava assim, nós estamos jejuando, para que a gente vai ficar mortificando o nosso corpo, né? A gente vem fazendo isso há anos. E Deus fala, vocês estão jejuando para mim mesmo? É para mim? Ou é para vocês? Então vejam bem, o jejum que Deus recebe é aquele jejum que vem atrás dele a obediência. Não adianta você fazer cara de santo, dizer, eu estou jejuando, eu pratico. Se no dia a dia aquilo não se traduz em mais presença de Deus na tua vida. Como diz assim, aquele que está junto de Deus é como um perfume. Se você está perto de algo perfumado, quando você se afasta um pouquinho, aquele perfume está tão entranhado em você que as outras pessoas sentem aquele cheirinho gostoso. Então, quando você está no dia a dia, buscando a Deus, naquele seu momento íntimo com Deus, onde você, dentro do seu quarto, você se joga no chão, você se banha de lágrimas, conta tudo que está acontecendo com você, de bom, de ruim, você se derrama diante de Deus, busca, jejua, ora a Deus, aquela presença, aquele cheiro bom, agradável do Senhor, fica entranhado em você. Então, quando você sai daquele quarto, aquele cheirinho bom vai sendo exalado por onde você anda. É isso que tem que acontecer. Agora, vamos lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, e vamos ver o que diz. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim,
de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Convertei-vos. Você está indo por um caminho? Volta. Você está se afastando de Deus? Para. Pensa, medita. Volta. Chegando na presença de Deus com todo o coração, arrependido dos seus maus caminhos. Jejua, mortifica a tua carne para buscar mais a Deus, com choro, com pranto, com arrependimento legítimo. E você vai ver como Deus vai trabalhando na sua vida. Vamos lá em Marcos, capítulo 9, nos versículos 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse episódio aqui, um pai tinha trazido um filho endemoniado para que os discípulos orassem e tirassem aquele espírito imundo que estava dominando a vida daquele jovem. E aí o que aconteceu? Por mais que eles fizessem como Jesus, eles eram discípulos dele, já tinham visto Jesus expulsar demônios. Mas eles não conseguiram. Jesus foi para o Monte da Transfiguração. Quando ele desce, ele vê aquela situação toda, e aí vem o pessoal reclamando: olha aqui, seus discípulos não conseguiram, olha o menino como tá, né? De certo, aquela bagunça, né? Jesus ficou indignado. Ele queria que eles já tivessem condição de fazer as coisas. E aí ele repreende os discípulos, mas depois, quando eles entram, né, na casa, que vão conversar, eles queriam entender o que estava acontecendo. Eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam seguindo os seus passos. O que tinha acontecido de errado? Jesus mostra que alguns demônios, algumas situações na vida só são resolvidas com jejum e oração. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Não basta só você orar. Tem que jejuar. Tem que jejuar. Então, se Jesus fala isso, ele demonstra a importância dessa prática. Para que você, ao enfrentar situações onde o inimigo está ali presente, tentando destruir as vidas das criaturas que Deus fez. Jesus morreu por todos. Não foi por você ou por mim, foi por todos. A palavra de Deus diz que Deus quer que todos sejam salvos. E Ele mandou seu Filho para morrer pela humanidade, por todos. Então, quando a gente vê pessoas no mundo endemoniadas, que a gente vê que o inimigo está ali atuando na vida delas, nós precisamos estar preparados. E essa preparação não vai dar quando você olhar a situação, não dá para jejuar, para depois se preparar. Não, você tem que estar preparado. Então, tem que ser uma constância. Por isso que Jesus falou, quando jejuardes. Porque Ele espera isso de nós. Ele espera essa prática de nós. Quando você jejuar, faça assim e assim assado. Então,
vamos estar preparados, porque pode sim acontecer de você ter que enfrentar situações castas que só vão sair se você é uma pessoa de oração e que pratica o jejum. Então, mais uma lição que a palavra de Deus nos dá. E aí vamos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31. Olha o que Paulo fala aos coríntios. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Esse outra qualquer coisa está embutido o jejum. Você pode comer, você pode beber e você pode jejuar. Outra qualquer coisa. Você pode ir a festas, você pode ir à praia, você pode se alegrar, você pode assistir um filme, você pode ir ao cinema, você pode, outra qualquer coisa, só que façais tudo para a glória de Deus. Entenderam? Tudo lhe é lícito, só que nem tudo convém. Quando você vê que aquilo não glorifica a Deus, e você é uma pessoa que ora constantemente e que jejua constantemente, você vai estar com uma sintonia fina perfeita ali com Deus, que o teu espírito vai estar alerta, vai estar sensível ao Espírito Santo de Deus. E ele vai falando, olha, isso aqui não está legal para você. Vamos parar com isso? Vamos nos afastar disso? Faz aquilo. Aquilo ali glorifica a Deus. Isso não. Então você vai estar preparado no dia a dia. Então vamos lá. Você come o pão da terra. O pão da terra é um símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você se alimenta do pão do céu, que é um alimento espiritual. Você troca o bom, que é o pão da terra, que é o alimento diário, por algo melhor quando você jejua, que é o pão do céu. Então, aquela dádiva que é o pão diário, ela não pode ocupar o lugar de Deus. Então, você precisa ter confiança. Vamos ler lá em Mateus 6, versículo 25 a 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Jesus lá no Sermão da Montanha, orientando, falando do cuidado que Deus tem por nós. Então, concluindo, precisamos ter confiança em Deus. Deus supre as nossas necessidades. A gula é uma falta de confiança de que Deus vai nos dar mais. Ai, deixa eu comer tudo agora, pode ser que daqui a pouco não tenha. Ai, deixa eu comer tudo de gostoso porque lá em casa não tem. Então, é falta de confiança
de que Deus vai nos dar mais. Jejum é subjugar o seu corpo, mas estimular o espírito. Então vamos lá. Você está jejuando. Cada vez que o seu estômago roncar, você vai ter como um reloginho. E você vai buscar a Deus. Vai orar. Vai clamar. O estômago roncou, você busca a Deus. Roncou mais um pouquinho, você pede a Deus força para aguentar aquele jejum. Que você tenha aquele propósito. Eu quero mais de Ti, Senhor. Cumpre o Teu querer na minha vida. Me faz mais forte. Fortalece o meu espírito. Então, o estômago roncou, é hora de orar e buscar a Deus. Mesmo se você estiver trabalhando, se você estiver no trânsito, em pensamento, busca a Deus a cada momento. Você vai ver como a sua vida espiritual vai dar um salto. É maravilhoso. E aí, eu estava ouvindo uma pregação e o pregador ele falou um exemplo. Em 1756, na Inglaterra, houve uma proclamação de jejum para toda a Inglaterra, porque eles estavam na iminência de ter uma invasão francesa. Os franceses estavam atacando a Inglaterra. A Inglaterra se pôs num jejum intenso, Deus atendeu e a Inglaterra foi salva. Quem testemunhou isso foi John Wesley, aquele grande pregador que teve um avivamento lá que provocou, através da sua vida, de seus amigos, provocou um avivamento. O Espírito Santo agiu ali, foi intenso. A Inglaterra mandou muitos missionários pelo mundo. Foi maravilhoso. Então vocês vejam como o jejum é importante. Vamos buscar o pão dos céus. O pão dos céus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a cada dia. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos ensine a cada momento como estarmos mais próximos dEle. Porque passamos tempos muito difíceis, Jesus está voltando, precisamos aprender como viver a cada dia nesta terra, neste momento crucial da igreja, onde precisamos estar fortes e firmes no Senhor, porque nós somos a igreja, o sal da terra e a luz do mundo. Através da sua igreja, Deus vai fazer maravilhas. Vamos estar preparados. Que Deus nos abençoe, que Deus dê alegria, dê força e sabedoria a cada dia. Um bom dia a vocês. Deus abençoe. Amém.